trabalho na saúde é um trabalho que gera muitos resíduos e alguns tipos desses resíduos são perigosos. Então a gente precisa ter a consciência no exercício do nosso trabalho. A gente não pode trazer mais malefício do que o benefício que a gente causa. Nós estamos, na verdade, falando de toneladas que são geradas todos os dias por nós, profissionais de saúde, e em uma vez lançando de uma forma inadequada dentro de um recipiente inadequado, a gente está lançando isso tudo dentro de incineradores e a gente está provocando danos ao nosso meio ambiente. Na formação dos profissionais de saúde em geral, a abordagem da questão do lixo, da segregação, né, hospitalar e comum, ela não é uma coisa feita com muita propriedade. Durante a nossa formação médica, eu não tive nenhum contato com esse tipo de disciplina, essa matéria, certo? De gerenciamento de resíduos sólidos, o impacto ambiental, o impacto financeiro, né? E vários outros. Uma unidade de serviço de saúde, ele gera resíduo em todas as áreas. Basta ter um ser humano para gerar lixo. A segregação ou separação é o ato mais importante no manejo do resíduo que está na origem. Se essa disciplina ou se o conhecimento fosse repassado já quando mais jovem o médico dentro de uma universidade, já seria muito legal. A gente conseguiria reduzir muito esse tipo de problema. A gente observa, quando a gente conversa com os nossos colegas, existe assim um vácuo generalizado de informação. Eu nunca, durante a minha vida de graduação, vida de estudante, eu nunca tive nenhum contato com esse assunto, essa matéria, segregação de resíduos sólidos em saúde. Eu não tive, você teve? Não, também não. Alguém teve? Alguém teve na mesa? Ninguém teve isso, pois é. Então, é muito fácil a gente constatar essa lacuna, esse vácuo. E você observa que é algo relativamente fácil de se ensinar. Olha, como é que eu, como profissional de saúde, ou então como empresa de saúde, alguém que se diz um promotor da saúde, se julga alguém que está promovendo a saúde se hoje eu salvei mas devido às minhas práticas ruins de lidar com os resíduos, eu expus 10 a alguma coisa contaminante. Exatamente. Não é só atuar dentro e tirar do resíduo, mas de manter o cuidado no meio ambiente que impacta diretamente nesse conceito. Mas assim, porque é lixo? O pessoal já que é lixo, a palavra já menospreza o lixo. Mas a gente tem que saber que esse lixo tem um valor agregado muito grande no final. Tudo a gente tem que ver o lado financeiro também. O custo do lixo infectado, né, infectante, incinerado, é muito mais alto do que a segregação adequada. Se você, de alguma forma, pudesse trazer para essas pessoas a noção das decorrências da segregação inadequada, se você faz com que elas visualizem o que é que acontece quando você não segrega de forma adequada, talvez a obediência desses critérios técnicos fosse mais fácil. É quase uma brincadeira de criança. Às vezes eu tenho vontade de quando faz um plano de gerenciamento, de botar um brinquedinho daquele, e assim, todo mundo sentado agora no chão, gente, vamos botar as pecinhas dentro das caixas. Essa pecinha aqui é classificação A, essa é B, essa é C, essa é D. O A não cabe dentro do B, então cabe lá. Mas infelizmente os sacos cabe tudo, as lixeiras cabe tudo, então mistura tudo. A energia é a mesma, o tempo é o mesmo, mas as consequências são totalmente diferentes desse ato principal de botar as pecinhas de brinquedo dentro das coisinhas. Se a pessoa tivesse uma visão, imaginasse aquele lixo como um formado de uma estrela e só caberia dentro da estrela, e o outro que é formado de um circo e dentro do circo, resolvia tudo. Mas as pessoas imaginam que é tudo igual, e não é igual. É muito importante para o profissional de saúde entender e identificar adequadamente os diversos recipientes que estão dentro de uma sala cirúrgica durante a sua atividade, porque o profissional, durante a atividade, ele vai gerar lixo. E é muito importante que a segregação seja feita neste momento.
Os resíduos do grupo A, que são os resíduos biológicos, eles são geralmente provenientes da assistência, das cirurgias que tiveram nessa sala, né? São resíduos que normalmente eles tiveram contato com sangue, secreções ou fluidos corporais, né? Que dependendo das suas características, ou por concentração ou por virulência, eles podem causar algum risco de infecção. São recipientes que recebem um saco de cor branca e merece realmente todo esse resíduo uma segregação adequada, porque o tratamento que esse resíduo tem é diferente de um resíduo comum. Ele tem que ser visto de forma adequada e diferenciada desde o momento da sua segregação inicial. Agora a gente vai falar do resíduo do grupo B, são os resíduos químicos. A disposição final desse lixo geralmente é feito em sacos de cor laranja. Em algumas instituições, o programa de gerenciamento de resíduos, ele prevê caixas específicas para o depósito desses lixos. Elas são caixas rígidas, com tampas que travam, onde o lixo ele é depositado até uma linha demarcada, são caixas rosqueadas, não tombam com facilidade e esse lixo ele é transportado de maneira segura pelos profissionais que fazem o transporte dessas caixas. O resíduo do tipo C, eles são rejeitos radioativos que são resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores ao estabelecidos pelas normas do CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Os resíduos do tipo D são os resíduos comuns. São resíduos que não têm risco nem biológico, nem químico, nem radioativo. Eles são equiparados aos resíduos domiciliares. O resíduo do tipo D é um resíduo muito importante dentro da nossa instituição hospitalar e dentro dessa sala, porque nós temos uma grande quantidade de invólucros, tanto de papel como de plástico, que vem do material cirúrgico estéril. E esses plásticos, esses papéis, eles devem ser estimulados dentro da instituição a sofrer um processo de reciclagem. O resíduo do tipo E é caracterizado como os resíduos pérfuro-cortantes ou escarificantes, contendo ou não material biológico presente neles. Esses recipientes, eles devem ser rígidos, resistentes à punctura, impermeáveis e estáveis, ou seja, eles não podem tombar com facilidade. Esses recipientes, eles são fixados em suportes exclusivos, como esse aqui, numa altura que permita a visualização para o descarte. Eles não podem ser preenchidos além da linha demarcada. Todos esses cuidados são devido à questão de segurança, tanto para o profissional de saúde, como para os colaboradores responsáveis por esse transporte. Aqui, por exemplo, a gente está diante de um reservatório de lixo comum. Por exemplo, se eu tiro um plástico, um invólucro de uma seringa, ele deve ser adequadamente colocado em reservatório de lixo comum. Ele não teve contaminação. Se eu estou diante de um resto de medicação que não vai ser mais administrado no paciente, eu preciso fazer a destinação adequada. Eu posso me utilizar de um recipiente para resíduos do grupo B de bola, onde eu vou pegar e vou desprezar esse resíduo e voltar a rosquear a tampa. E essa seringa, se ela teve contato com algum tipo de fluido, fluxo de sangue ou coisa do tipo, ela deve ir obrigatoriamente para o reservatório de lixo infectante. O que nós precisaríamos fazer e que o plano de gerenciamento e a lei 2305 fala era gerar menos, reutilizar mais. De novo, uma boa segregação e uma boa orientação dos resíduos. Imagina uma reforma de uma obra dentro do hospital e tem um cano, que é tudo de PVC, e aquele pedaço de cano caiu, foi lá para o resíduo infectante, porque foi mal separado, mal segregado, ainda corre o risco de emitir emissões gasosas de efeito estufa, como as dioxinas e furanos. Será que todo o resíduo dentro de uma unidade hospitalar é infectante? Claro que não. A média brasileira é de 15%. 15%. No entanto, as unidades mandam cerca de 70% em média para os incineradores. Eles não estão só queimando resíduos que não deveriam ir para lá. Eles estão queimando dinheiro, cédulas de dinheiro.
gente tem vários tipos de resíduos hospitalares, a gente sabe que nem sempre a segregação feita pela equipe está correta. A gente tem lixo infectante que está misturado com lixo comum e vice-versa. Isso impacta principalmente nas nossas finanças quando eu coloco junto ao lixo infectante um lixo comum. Isso aumenta o preço e hoje a gente sabe que custa mais ou menos umas 12 vezes mais o quilo do resíduo infectante em relação ao resíduo comum. Para você ter uma ideia, durante um ano se conseguiria comprar um apartamento de luxo numa área nobre de Fortaleza se as pessoas conseguissem segregar isso de forma correta. E hoje ainda tem as pessoas que pensam e entendem que o resíduo hospitalar ele coloca na calçada e a prefeitura passa como recolhe na casa da gente. Aqui esse setor a gente já chama ele de SECORE, que é Serviço de Coleta de Resíduos. Então todo resíduo que for coletado vem especialmente para cá. Esse aqui é um espaço especialmente só para resíduos. O caminhão, assim que chega, ele estaciona aqui de ré e os meninos da transportadora fazem o descarrego desse resíduo dentro do caminhão. Aqui é a área de pesagem, onde o carrinho vem e faz a pesagem para bater o peso nosso com o peso da transportadora. Hoje já foi feito 3 coletas. Uma meia-noite, uma agora de manhãzinha 6h30 e essa de agora, 12h30. E foram coletados quantos quilos? Esse de agora foi 522. Hoje mais cedo foi cerca de 680. E a parte da noite foi quase 1 tonelada. Às vezes eu fico imaginando, se não pudesse ser coletado todos os dias, que tamanho que teria que ser a lixeira? Eu fico pensando. Então é importante quando toda a equipe está envolvida no processo. Desde a enfermagem, ao funcionário da limpeza que coleta, ao médico, não é impossível, a gente consegue. E esse é o grande impacto que a gente tem que fazer na empresa. Que ao invés de ter custo, ele volte para a gente como investimento, né, como melhorias. O processo de incineração é um processo em que ele precisa de um controle desde a entrada, durante e após o seu processo. Muitas vezes ele se torna até mais oneroso do que uma disposição final, por exemplo, em um aterro sanitário, devido todas as regras e todo o monitoramento que a gente tem que dar a esse resíduo que ele deve ser encaminhado para a incineração. O processo ele começa na entrada do resíduo pelo transportador em nossa unidade, é feito o processo de pesagem desse resíduo, posteriormente ele é descarregado em fossos, em baias. O nosso operador de sistema ele faz a movimentação desse resíduo para iniciar já na queima por um guindaste, né, não tem o contato com o resíduo. Logo após ele fazer essa alimentação desse resíduo no sistema, no início do sistema, é iniciado o processo de queima, de combustão, todo automatizado, em que ele mesmo, o operador, ele aciona tudo pelo computador, ele não precisa estar, ele faz o acionamento automatizado e a partir daí inicia o processo e ele faz o monitoramento de temperaturas, de pressão dentro do processo, todo pelo computador também, um processo todo automatizado. Após todo o processo da queima, da combustão desse resíduo, a limpeza dos gases, a lavagem dos gases para controle de saída na chaminé, o resultado desse processo são as cinzas e escórias. Essas cinzas, também monitoradas e controladas, elas são encaminhadas para um aterro licenciado. Então a gente tem que se atentar para essa cadeia, né, que é complexa, né, que é desde o preparo da sala, desde o início, onde eu vou disponibilizar todos os materiais necessários e a conscientização de cada um. A gente costuma dizer que é multifatorial, né, a questão da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade financeira, dos acidentes, né, do dano que eu vou causar. Então a gente procura, nessa sensibilização dos profissionais, colocar todos esses impactos, todas essas consequências, né, é importante todo mundo ter esse conhecimento. Quando a gente vê o impacto, que a gente pensa que não é tão grande, né, isso aí realmente teria um retorno social maior. E a ideia é exatamente isso, a gente facilitar a informação, fazendo com que o profissional entenda a sua parte de todo o processo. A gente tem que ter muita determinação, envolver muita equipe, nunca cobrar, envolver a equipe para que ela sinta a necessidade de fazer aquilo.
Nós somos gente que pensa, raciocina, ou somos pessoas irracionais nesse momento? E é engraçado, não depende de nível universitário, mestrado e doutorado, dinheiro no banco, depende da gente ter sensibilidade com o outro, né? Sensibilidade com a gente também. E é tão fácil de corrigir essa situação se a gente tivesse um mínimo de atenção e de cuidado para isso. E eu acredito que o ser humano é capaz de tudo, de transformar, de mudar de opinião e de tudo mais. A grande questão é que é individual, cada um tem que fazer sua parte. O grande objetivo desse trabalho realmente é trazer essa ideia de que essa atitude individual de todos que trabalham com saúde, não só o médico, ela faz parte da nossa responsabilidade diante da geração de saúde. Segregar o lixo que produzimos não é nem bem uma opção, sabe? Eu diria mais que é uma atitude que reflete a nossa maturidade, nosso compromisso enquanto verdadeiros profissionais de saúde.